Olá família, que bom que você está aqui. Esse é o nosso estudo do GDC da semana. Nós estamos no meio de uma série muito linda chamada Cidadãos dos Céus. E o nosso segundo estudo fala sobre a nova mente. O verso de 1 Coríntios 2,16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que verdade poderosa, né? A gente tem a mente de Cristo, mesmo com tantas circunstâncias, com tantas coisas acontecendo, com tanto tipo de bombardeio na nossa mente, de pensamentos que vêm, nós podemos escolher pensar como Jesus. Nós podemos manter a paz nas nossas atitudes, pensamentos, nas nossas ações, porque nós escolhemos aquilo que nós vamos pensar e nós vamos cultivar aquilo que tem a ver com o céu. A qualidade dos nossos pensamentos revela quem está no governo da nossa vida. Já parou para pensar sobre isso? Qual é a qualidade dos seus pensamentos hoje? Porque se Jesus domina a minha vida, se eu já morri para mim mesmo e agora eu vivo para Ele, então aquilo que eu penso, a qualidade do meu pensamento vai revelar quem está governando o meu dia a dia. E isso tem a ver com todo as nossas ações a partir disso, porque o meu pensamento ele se transforma em uma ação, em uma atitude. Então, se a gente vive constantemente com medo, com ansiedade, com raiva, com ódio de alguma coisa, alguma coisa não está bem. Tem alguma coisa que eu perdi nessa caminhada com Jesus, nesse entender que é a mente dele que precisa dominar a minha. Então nós precisamos levar o nosso pensamento a Jesus todos os dias. Diz que a gente tem que levar o nosso pensamento cativo, né? Como se a gente pegasse os nossos pensamentos e levasse para ele dizer: está aqui, Jesus, eu vou submeter tudo que eu pensar, toda a motivação do meu coração, tudo aquilo que vier na minha mente, eu vou submeter à tua palavra. Por que a gente prega o Evangelho? A gente prega porque a gente sabe que a cruz tem poder para transformar. Então nós precisamos viver nessa verdade, ter a mente de Cristo, é conseguir submeter os seus pensamentos ao Evangelho e nunca esvaziar o poder da cruz da sua mente. Ou seja, você não desfaz o poder de Cristo a partir da cruz, mas você lembra todas as vezes que através de Jesus é possível viver com a sua mente focada nele. E obviamente nós precisamos da direção do Espírito Santo, porque isso não se faz sozinho, isso não faz na força do nosso braço, isso não faz com uma meditação, né? Nós vivemos e temos a mente de Cristo quando nós submetemos tudo isso ao Espírito Santo. E ali a gente vai encontrar forças, a gente vai encontrar sabedoria para a gente viver dessa maneira. A gente vai recusar mentiras, ansiedade, pânico. Eu não sei como foi essa tua semana, mas com certeza você enfrentou desafios e tantas coisas chegaram no seu coração, tantas notícias, tantas coisas na sua mente. Mas você não precisa viver nem em pânico, nem com medo, nem na ansiedade, porque o Espírito Santo te conduz a pensar de acordo com o coração do Pai. Então eu quero entender aqui junto com você, partindo dessa verdade, de que porque nós temos a mente de Cristo, nós podemos entender que, em primeiro lugar, as nossas fraquezas geram dependência de Deus. Em 1 Coríntios 2,3 diz: e foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Quando a gente pensa que a gente pode fazer algo, não sei se você já teve essa experiência, mas quando a gente vai assim muito confiante, é possível que dê errado. Por quê? Porque na nossa força as coisas não podem acontecer. Sabe, a gente não consegue de fato alcançar aquilo que a gente deveria alcançar se a gente achar que há alguma habilidade, possibilidade ou força em nós mesmos. Mas quando nós dependemos do Espírito Santo, aí sim as coisas acontecem, né? Porque Deus tem propósitos para a nossa vida. E ali então nós estamos dizendo: Deus, eu sou totalmente dependente de Ti. Sozinha eu não consigo, mas dependendo da Tua força, do Teu direcionar, da Tua sabedoria, é que eu vou viver e enfrentar essa situação. Uma mente governada pelo céu, ela não é autônoma. Ela é uma mente dependente de Deus e é convicta da sua identidade.
a minha identidade como filha, a sua identidade como filha, como filho de Deus. E essa mente totalmente dependente, que não caminha sozinha, mas que entende que é no Senhor que nós vivemos todas as coisas. Amém? Em segundo lugar, nós entendemos que as nossas palavras têm poder. 1 Coríntios 2, de 4 a 5, vai dizer assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo, que era Paulo, né, o apóstolo Paulo, quando ele escreve isso, ele era tão cheio de conhecimento, mas ele disse, olha, eu não embasei nenhuma dessas palavras em sabedoria humana, em algo que veio do meu próprio coração, mas eu fiz isso baseado no quê? Na palavra e no poder de Deus. Então, é o reino dele, é o poder de Deus sendo manifestado sobre uma mente que é submissa a ele. Nós não estamos aqui para falar algo para os outros comprarem, né? Nós não estamos aqui para convencer alguém de algo que nós pensamos, de uma ideia da minha cabeça, não. Nós estamos aqui para que através do poder de Deus as pessoas sejam atraídas a esse amor. Então, nós vamos na sabedoria do Espírito Santo e na força dele, né? Na demonstração do poder do Espírito Santo. Quando a nossa mente é governada pelo céu, a nossa boca se torna fonte de vida. Então, quando você abrir a sua boca para falar, porque a sua mente está sendo governada pelo Espírito Santo, você vai jorrar vida, abundância, cura, restauração, perdão sobre a vida das pessoas. As pessoas vão te procurar, sabe por quê? Não porque você tem uma opinião sobre as notícias, porque você tem algo muito expressivo para falar sobre você, mas porque você tem uma palavra que traz vida, que gera novidade de vida no Senhor, uma palavra que traz paz, que traz consolo, que traz alento para o coração de cada um. E em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele te conduz. 1 Coríntios 2, 9 e 10, eu gosto muito desse verso 10, porque no 9 a gente conhece, a gente ama esse texto. Diz assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas, o texto continua, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então aqui está dizendo que é o Espírito Santo quem vai nos revelar, não é? Ele é que vai trazer esse direcionamento do Espírito Santo e a gente vai desfrutar dessa presença, a gente vai conhecendo isso que vem dele. Olho nenhum imaginou, mas nós conhecemos isso através do Espírito Santo. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais forjados nós somos pelo Espírito, isso inclui também a nossa identidade, então os nossos pensamentos eles vão sendo aproximados do Pai. Então, eu e você, nós temos a mente de Cristo na medida da nossa conexão com Deus. A nossa mente, ela vai sendo forjada, ela vai se parecendo mais com a mente de Deus, quanto mais perto nós andarmos com Ele. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos relacionamos, quanto mais nós dependemos, aí mais então nós vamos nos parecer com Ele. A mentalidade do céu não é algo que nós recebemos, mas a influência da presença do Espírito Santo sobre nós. Então, nós vamos recebendo dessa influência do Espírito Santo sobre a nossa vida e isso vai mudando a maneira como nós agimos com tudo ao nosso redor. Em João 14,16, Jesus disse assim, e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. É o Espírito Santo que está com a gente todos os dias, nos ensinando como a gente deve pensar, como lidar com aquilo que chega na nossa mente, não é? Filipenses 4,8, Paulo ainda fala, finalmente, irmãos,
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eleve, né? Eleve o seu pensamento para aquilo que é bom, para aquilo que traz algo bom, para aquilo que é puro. A palavra de Deus é muito clara sobre quais são os pensamentos que nós devemos ter. E são pensamentos assim, ajustados com o céu. O que será que Deus está pensando lá no céu? O que os anjos pensam lá no céu? Esses são os pensamentos que nós devemos trazer para a nossa vida. E nós vamos acessar isso, esse novo padrão, pela influência do Espírito Santo em nós. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, nós nos tornamos novas criaturas e nós vamos recebendo essa nova mente à medida que nós vamos caminhando com Ele. Então, vamos desfrutar dessa vida, dessa nova mentalidade a partir da nossa experiência, conexão e decisão por Jesus Cristo. Para refletir, com o que você tem abastecido a sua mente? São coisas que estão condizentes com aquilo que a Bíblia fala, com aquilo que Cristo diz? Ou será que você está toda com a sua mente toda contaminada? É muito diferente, a gente pode ouvir uma notícia, mas a gente não precisa absorver uma notícia. Nós temos que passar os filtros, é o filtro da palavra. Então, como estão os pensamentos? Como está a qualidade dos seus pensamentos nessa semana? Pense sobre isso, reflita sobre isso, leve isso diante de Deus. Deus, acho que nessas coisas aqui eu preciso colocar mais da tua palavra, mais da tua verdade e preciso me aproximar mais do céu. E para orar, vamos pedir ao Espírito Santo para ele revestir a nossa mente. Lembra que tem um texto que fala que nós vamos colocar o capacete da salvação. O que um capacete faz? Ele protege a nossa mente. A mente é um campo de batalha. Então, os nossos pensamentos, eles precisam estar protegidos pela palavra, por esse capacete, né, do Senhor, que é a palavra, que são os pensamentos de Deus sobre a nossa vida. Então, peço para que o Espírito Santo te direcione e submeta cada pensamento a Ele, para que a sua mente seja completamente nova. E nós vamos ainda aplicar esse estudo. Como? Nós vamos estar atento aos pensamentos contrários à palavra. Todas as vezes que um pensamento chegar na sua mente, passe ele pelo filtro da palavra. E se ele for contrário, se ele disser algo que Deus nunca falou, então você vai rejeitar. E você vai colocar através da sua boca, você vai falar uma nova verdade. Você vai então assumir uma mente que é nova e que se parece com a de Jesus. Por exemplo, se vier um pensamento na sua mente dizendo que você não tem valor, que você não presta, que você não consegue, você vai lembrar que você é filho amado de Deus e que Ele sonhou e planejou com a sua vida, não é? E que Ele te formou para um propósito específico. Então isso te enche de alegria e de um pensamento conectado com o dele. Faça isso com absolutamente tudo. Vamos fazer esse exercício semanalmente. Deus, esse pensamento, ele revela do Senhor? Ele fala aquilo que o céu está falando? E se não, eu vou descartar. Se sim, amém. Então esse eu posso colocar para fora e dividir com mais pessoas. Quero ainda deixar a indicação do livro Feche a Matraca, do pastor Steven Furtick. Com certeza vai abençoar nessa caminhada e nesse descobrir aí de como viver uma mente nova. Que Deus abençoe muito o seu coração e que realmente nessa semana você possa aí ter pensamentos renovados nele. Se você ainda não tem o GDC, a gente está deixando aqui um contato, um link para você se conectar. Fale com a gente, com certeza vai ser ainda mais especial e uma caminhada mais leve se você estiver junto, bem perto da nossa família. Deus te abençoe e até logo mais.